E aí, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade sobre o que a gente estava falando, desenvolvimento de produtos, e a gente vai principalmente falar sobre os desafios em desenvolvimento de produtos. E quando a gente fala em desafios, né, em relação ao desenvolvimento de produtos no geral, a gente tem três principais tipos de desafio, né? Os desafios relacionados ao mercado, né? Os desafios relacionados ao designer, né? A própria pessoa que está desenvolvendo, e os próprios desafios de design no geral, né? Os desafios de marketing como um todo são desafios que a gente geralmente não consegue controlar, porque eles são externos, né? Eles não pertencem geralmente à empresa ou à pessoa que está desenvolvendo um determinado produto. Os desafios relacionados ao designer, né? Que inclui aí também um pouco de organização em geral, né? Eles dependem individualmente de cada pessoa, mas de alguma forma eles ainda são, de certa forma, controláveis, né? E né, quando a gente fala em relação a desafios de design no geral, a gente está falando justamente do produto em si mesmo, né? E eles não dependem nem de quem está desenvolvendo, nem né, de relações externas, né? Como o mercado no geral. E geralmente são controláveis como um todo, né? Então vamos entender melhor aqui o que significa, né? Como que a gente pode entender cada um. O primeiro, né, os desafios relacionados ao mercado, né, a gente pode entender aí por uma sigla que chama PESTEL, que basicamente diz que o que pode afetar o desenvolvimento de um produto, né, os fatores externos que podem afetar o desenvolvimento de um produto no geral, podem ser fatores políticos, P, né, econômicos, sociais, tecnológicos, às vezes não tem a tecnologia para desenvolver, ambientais, seria PESTEL é uma sigla em inglês, environmental, né, e desafios legais. Então, político, econômico, social, né, tecnológico, ambiental e legal. E quando a gente enfrenta né, desafios relacionados ao mercado externo como um todo, né, a gente encontra muita volatilidade, a gente encontra muita incerteza, complexidade, até mesmo às vezes ambiguidade. Né? Volatilidade aí é aquilo que muda muito rápido, que a gente não consegue muito bem entender o movimento, o sentido para onde as coisas estão indo. Incerteza no sentido de que às vezes o mercado como um todo não está muito bem definido. Né? Complexidade no sentido de que a gente não sabe como chegar a desenvolver um produto que de fato às vezes tem uma adesão no mercado como um todo, né? Basicamente seria o comportamento do sistema de um modelo que interage de várias formas muito de várias formas de várias e diversas formas interage dentro de um meio. Então às vezes quando você está falando de desenvolver um produto, às vezes ele pode ser complexo também, né? E ambiguidade no sentido de que às vezes a solução ela pode ter às vezes múltiplas interpretações, né? O que é resolver um problema, um determinado problema, né? Sobre, né? Isso é sobre, a gente estava falando aqui sobre mercado no geral, né? Quando a gente fala sobre quando a gente vai para os designers no geral, né? Basicamente a gente para aí na questão da criatividade como um todo, né? Como que eu vou ter uma ideia de solução, né? Como que eu vou resolver um determinado problema? E o que a gente pode né, fazer, geralmente, né, é reusar, né, às vezes, conhecimentos que a gente já tem para desenvolver algo novo, né? Porque criar algo totalmente do zero é realmente muito complexo, afinal você não tem nenhum ponto de partida. Mas reutilizar aquilo que você já conhece é muito mais fácil para você é, ter um processo de invenção como um todo, né? Você conseguir aí trazer uma solução para atingir um determinado objetivo, né? Que é basicamente o que a gente define como um problema de design, né? Como que eu faço para, por meio do design, atingir um determinado objetivo, né? Então, basicamente, a gente tem que usar aquilo que a gente já sabe, né? A gente chama isso de fixação de solução. Outro problema que um designer, né, uma pessoa pode ter, né, é em relação, mesmo uma questão de limitações da mente humana, né? Em relação às capacidades associativas como um todo, né? A gente conseguir juntar observações de longo prazo, memórias de longo prazo, memórias de curto prazo, com observações do presente, juntar tudo isso e criar algo novo, né? Fazer esse processo não é simples, né? O processo criativo como um todo é um processo bem complexo. Fora isso, a gente também tem uma capacidade de memória, de associação, que são bem difíceis de você descrever e até mesmo ensinar alguém a ter. Fora isso, né, às vezes
quando a gente pensa no contexto de uma grande empresa, por exemplo, as conexões entre as pessoas são tão grandes, né? E às vezes as pessoas têm, cada setor às vezes tem restrições diferentes, objetivos diferentes, sejam financeiros ou sejam até mesmo de projeto como um todo. E aí são tantas informações fluindo ao mesmo tempo que fica até difícil você entender aonde você quer chegar e de onde você está partindo. Porque o fluxo de informações dentro de um ambiente empresarial como um todo, ele depende de muitas coisas. E isso às vezes acaba, né, trincando, né, fica bagunçado do processo de design e criatividade como um todo do designer. E acerca do processo de design, né, aquele que não está relacionado nem à pessoa, nem ao mercado externo, sim realmente aquele problema que você está tentando resolver, é que às vezes você pode ter muitos objetivos a serem alcançados, né, muitas variáveis que envolvem isso e às vezes muitas dependências, né, uma coisa depende muito da outra e fica muito difícil você é, mexer em cada um desses. E você também pode às vezes enfrentar muitas variantes, né, se você tem é, várias peças que podem encaixar em um determinado lugar para resolver um problema, né? Você fica com uma capacidade de soluções tão grande, né, que fica até difícil às vezes avaliar qual é a melhor como um todo, né? Outro problema que pode acontecer, né, esse também em relação ao design, né, é às vezes você tem fenômenos físicos ou que acontecem no geral, mas principalmente fenômenos físicos que não necessariamente fazem sentido, né, ou não necessariamente você espera como um todo, como por exemplo, aqui um exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo algum produto qualquer que vai usar um balão de hélio, né? O balão de hélio ele vai no sentido como se você acelera um carro, você breca ele, você espera que o balão continue indo para frente, né? Por questão da inércia. Isso aqui, se você breca o balão vai para trás. Então, às vezes você passa, né, por essas intuições que não necessariamente você esperava, mas que podem acontecer. Eu dei o exemplo do balão, mas isso pode se aplicar em outros cenários, obviamente, né? Existem alguns sistemas de massa móvel que têm comportamentos totalmente inesperados no geral quando você está desenvolvendo um produto, especialmente um produto mecânico no geral. Outro problema que você pode ter, né, às vezes não é a falta de soluções, mas às vezes a quantidade de soluções que você tem, né? Então, pô, se você tem um armário cheio de roupa, cheio de roupa, camiseta, calça, tênis no geral, às vezes você pode até ficar confuso, né? Você pode até ter problemas em encontrar qual que é a melhor roupa para usar, porque você tem um espaço de soluções muito grande para você atingir o seu objetivo ali, que sei lá, seja se vestir bem para um determinado evento no total. Então, quando você junta tudo isso, você acaba chegando num dilema do desenvolvimento de produtos, né? Que é basicamente o seguinte: quanto mais você sabe, mais difícil desenvolver o produto. Então, quanto mais informação você tem, parece que mais preso a soluções únicas você está. Então, inicialmente, se eu falo para você que eu quero, por exemplo, um exemplo qualquer, assim, eu quero beber água. Você pode sugerir que eu vá beber na torneira, que eu vá beber num copo, que eu vá beber do rio. Aí você fala, não, eu quero beber água potável. Aí você já restringe um pouco mais. E aí, na medida que você vai colocando mais restrições, né, você vai entendendo melhor que o seu cliente, ou características que o seu produto final tem que ter no geral, como um todo, você vai caindo nessa restrição de design que você pode trazer. Então, basicamente, esse é o principal problema em desenvolvimento de produtos, né? A gente tem os produtos relacionados a marketing, a gente tem os produtos relacionados ao próprio design e ao design no geral, mas o grande dilema do desenvolvimento de produtos como um todo é, quanto mais informação você adquire sobre o seu objetivo final, mais difícil é você ter flexibilidade para desenvolver soluções como um todo. E, né, basicamente é isso, né? A gente também pode fazer, né, uma forma da gente trabalhar melhor com isso, né? Às vezes seria a gente combinar esses desafios, né, e ir decompondo eles em pequenas partes para reduzir a complexidade de sistemas muito complexos como um todo, né? Então, basicamente, se a gente quer desenvolver um carro, por exemplo, né, a gente pode pegar esse sistema como um todo, que é o carro, e quebrar ele em subsistemas, componentes, detalhes no geral, né, peças, e aí a gente vai reduzindo a complexidade do sistema como um todo e vai resolvendo meio que etapas por etapas no geral. E geralmente a gente faz essas divisões de forma que essas não tenham uma interação tão forte uma com a outra, né?
Mas é isso, né? Basicamente, quando a gente sabe muito sobre o sistema, a gente fica com um cenário limitado de possibilidades de design, a gente tenta aumentar isso, né? Reduzir a complexidade disso como um todo, quebrando o sistema em subsistemas é, no geral. E, idealmente, né, você tem que fazer isso, né? Sempre respeitando aí talvez os requisitos que o seu processo como um todo venha a ter. Então, né, só para finalizar aqui essa questão de desafios, né, que a gente estava falando como um todo, a gente tem os problemas relacionados, né, ao mercado, né, como um todo, que são volatilidade, incerteza, é, problemas políticos, econômicos, sociais, como foi tudo que a gente mencionou. A gente tem problemas relacionados à própria pessoa que está desenvolvendo, né? Que às vezes tem muitos objetivos, muitas variáveis, é muito difícil, a capacidade humana tem limitações de memória, existem relações que não são tão intuitivas, às vezes você tem muitas opções de design que você não consegue chegar numa solução, e até questões de memórias, né? E quando você combina tudo isso, geralmente tem um grande dilema, né? Que é quanto mais eu sei, menos eu sou flexível para desenvolver muitas soluções. E aí o que a gente pode estar fazendo é realmente decompor esse problema em subsistemas, peças, componentes, para que a gente consiga meio que aumentar a flexibilidade que a gente tem. E aí que entra geralmente a grande necessidade do engenheiro, né? As competências que o engenheiro tem que ter, né? Você tem que saber métodos, você tem que saber propriamente engenharia e até mesmo, né, conhecimento de mundo no geral para você conseguir desenvolver um produto do zero, até mesmo chegar em novas soluções. E acho que assim a gente finaliza aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou principalmente sobre desafios em desenvolvimento de produtos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!